Saudações! Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje vamos continuar a saga do profeta Ezequiel. Nós estamos falando da experiência de Ezequiel no templo em Jerusalém. Ezequiel era um profeta. Ele já tinha sido ungido como tal, e depois que a pessoa é ungida como profeta, ainda leva alguns anos de treinamento para encerrar o treinamento. Porque desde que o profeta nasce, sacerdote, desde que o sacerdote nasce, ele já é encaminhado para o ofício. Então, filho de profeta, filho de sacerdote, sacerdotinho é. Então, ele, ao ser ungido como profeta, ele ouve uma mensagem terrível. E o profeta Jeremias disse para ele: não haverá mais mais sacerdotes em Jerusalém. Jerusalém será assolada. Jerusalém será subjugada, destruída. Então, o pobre profeta Ezequiel tem um vislumbre da sua vida futura sem o tabernáculo, sem aquela vida religiosa que ele estava apto a exercer. Ele seria o sacerdote naquela época. Era uma função muito importante. O sacerdote é que você está balançando, então eu estou tentando fazer você não balançar tanto. Essa arvorezinha aqui, olha que linda. Ela acabou de ser plantada. Então a municipalidade está reflorestando a praça. Veja aqui, ó. Aqui nós estamos ao pé do templo de Jerusalém. Está vendo aqui? Ezequiel está tendo uma visão. Deus mostra a Ezequiel duas coisas, dois fatos. Ainda está balançando. Eu não sei o que eu faço para você parar de balançar, meu amigo. No futuro, nós vamos ter uma equipe de gravação, sabe? Pessoas especializadas fazendo as interações. Você que está sofrendo comigo agora, não vai sofrer mais, porque as coisas serão perfeitas. Eu estava vendo hoje o YouTube de um pastor amigo meu, conheci no YouTube, Samuel Ramos. Eu recomendo, viu? Vai lá no YouTube e clica Samuel Ramos. O homem tem, até esqueci, ele tem 300 mil inscritos. Eu fico abobado. Tá certo, o homem é a sumidade, o homem é a autoridade, ele é um erudito. Então ele precisa ter mais seguidores do que eu. Assim como o Cid Moreira, que Deus deu o privilégio a ele de gravar toda a Bíblia, o livro sagrado.
Mas não é com inveja que eu falo isso, é com admiração. E hoje eu estava vendo uma live do pastor Samuel Ramos. Ele é brasileiro, já foi líder aqui no nosso país da igreja, a igreja que eu frequento. Eu não gosto de falar o nome da minha igreja porque para evitar preconceito, sabe? Porque tem aquela guerra, a minha igreja é melhor do que a sua, a minha igreja é verdadeira, e aí eu não quero que você fique com esse pensamento. Claro, como diz o Dr. Rodrigo Silva, é natural que se eu estou frequentando uma igreja, é natural e em algum nível até saudável que eu a considere verdadeira. Por quê? Se eu achasse que a minha igreja não é verdadeira, e aí passo a fala para você, se você achasse que a sua igreja não era verdadeira, então você ia procurar alguma que parecesse mais com a verdade. Mas eu evito falar o nome, justo por isso, para evitar preconceitos. Porque aqui, no monte da internet, a minha luta principal aqui não é trazer você para a minha igreja, mas é fazer você perceber que uma vez abraçado à igreja, uma vez se tornado cristão, você tem a obrigação de viver em obediência aos mandamentos de Deus e sua lei. Eu falava do Samuel Ramos, ele tem 300 mil inscritos, quase 500 mil de inscritos. Louvado seja Deus. Quem sabe um dia, né, a gente chega lá. Mas para isso eu preciso continuar firme. Não permita o Senhor, Criador do céu e da terra, o vigia das pessoas, que eu divague, que eu fique sempre, né, no arroz com feijão ali, entendeu? Porque eu acho que o simples também pode ser muito bom. Hoje eu fiquei muito contente. Eu estava na igreja da Laodiceia, na qual eu vou adorar a Deus todo sábado. E sentou perto de mim um jovenzinho, acho que 14, 15 anos. Eu, em princípio, imaginei que fosse um jovem da igreja, não era um rosto estranho. Depois você vai descobrir por que não era um rosto estranho. Então eu comecei a conversar com o jovem, chamando a atenção para o assunto. Ele até falou o nome dele, esqueci. Esqueci completamente. Perdão, viu, meu amiguinho? E então ele me disse que estava indo naquela igreja pela primeira vez. Aí eu falei, então eu vou ser o seu conselheiro, você me permite? Ele falou sim. Aí eu dei o nome do canal. Espero que você não tenha esquecido o nome do canal. Se você esqueceu, pega com o José, meu amigo. Na verdade, o José é como um filho para mim. E aí depois que ele disse que foi o José quem tinha trazido ele, aí eu falei, então você não vai ser, eu não vou ser seu conselheiro, vou ser seu pai, porque eu sou pai do José. Eu brinco com o José, ele é um irmão querido. Aliás, vou puxar a orelhinha dele, falou que não tá vendo os vídeos. José, toma tenência, menino. E aí, eu passei, como no sermão que foi pregado, o moço estava falando sobre o dilúvio, e depois já embarcou nos finais dos tempos, e aí ele estava dizendo que as pessoas antediluvianas, elas cometiam os mesmos pecados que nós hoje. Ou seja, eram pessoas normais como você e eu. Todos casavam, davam-se casamento, comiam e bebiam, folgavam. Então veio o dilúvio e tragou a todos. Com Nínive também foi assim. Com Samaria também foi assim.
com Jerusalém. Está sendo assim, nós estamos vendo. Então, o juízo de Deus recai sobre nós, certamente. Os antediluvianos não eram diferentes de nós. Os antediluvianos eram pessoas normais que viviam, compravam, vendiam, reformavam suas casas, como disse o pregador. Gastava seu ouro para se reafirmar, para se afirmar cada vez mais na escala social. Então, eu tenho a dizer ao meu amiguinho e a todos os meus inscritos, aliás, eu vou colocar esse meu amigo na lista 9 minutos, que a gente se conheceu assim, eu senti vontade de colocá-lo na lista 9 minutos. O grupo 9 minutos, ele é especial para pessoas que me abordaram aqui na internet. Mas tem uma ou duas pessoas que fogem a essa regra. São pessoas por quem eu intercedo toda manhã, quando eu faço as minhas meditações. Eu procuro acordar um pouco antes de ir ao trabalho para adorar o Deus Criador. Eu dizia que Ezequiel era um sacerdote e ele ia sacerdotizar no templo em Jerusalém. Na escala social, o sacerdote era top. Então primeiro vinha o sacerdote, o sumo sacerdote e seus sacerdotes. Depois vinham os escribas, os estudiosos, os mestres, e depois os profetas, e aí os escribas. Então, Jeremias chega para Ezequiel e fala: não vai ter templo. Mesma coisa, você está sonhando em trabalhar, vamos pensar numa empresa grande, Mapping. Você já ouviu falar de uma empresa chamada Mapping? O Mapping, quando eu cheguei em São Paulo, era o shopping da cidade. Todos iam ao Mapping. A gente achava todo tipo de artigo lá, desde lazer, moda, alimento, tudo. Era uma graça. Eu até tive o cartão do Mapping, um dia eu vou trazer para mostrar para você. E eu nunca pensei nisso, mas tem gente que quer trabalhar numa grande rede de lojas. E aí imagina, do dia para a noite, a rede Mapping fechou, simplesmente. Não existe nada hoje, nem sombra daquela pungente empresa que existia no início dos anos 2000. Então, é claro, você tem que resguardar aí as proporções, mas foi assim que Ezequiel se sentiu. Agora o homem está desempregado, despatriado, sem pátria, sozinho, ele com a sua esposa. Daqui a pouco a sua esposa vai morrer e ele fica desalentado. E num dia, numa reunião assim na praça pública, eles estavam próximo ao templo não, porque eles já estão em Babilônia. Estava próximo à praça e estavam reunidos e conversando. Então, o Senhor já tinha mostrado para Ezequiel que ele perderia Jerusalém, que ele perderia o templo, que eles não voltariam mais para Judá, a não ser ao fim de 70 anos, o que biologicamente para ele era quase impossível, porque imagina, ele já está aí com seus
30, 40 anos, com mais 70, ninguém aguenta isso. Hoje ninguém aguenta isso. E ele contou para os seus amigos, eu até dei essa passagem para o meu amiguinho que eu conheci hoje. Na verdade, depois eu lembrei que eu conheci ele numa empresa que eu trabalhava. E aí ele falando comigo, eu me lembrei e ele se lembrou também. Aí eu coloquei o capítulo 8 de Ezequiel para ele. Por quê? Ali é descrito o pecado do povo de Judá, da nata de Jerusalém. O pecado dos sacerdotes, dos profetas, dos escribas, da nata. Para você ter ideia do tamanho de pecado que eles faziam. E então eu já até comentei, se na capital, no templo, na igreja estão pecando assim, como você imagina que estarão pecando aqueles da redondeza? Quanto mais a brasa, quanto mais fora da fogueira, mais fria ela fica. Então, se a brasa está bem longe, quer dizer que ela está mais livre para viver as suas aventuras pecaminosas. Então, ele mostrou ali alguns pecados. No capítulo 8 de Ezequiel, mostra alguns pecados. Ele narra 4. Primeiro, eles estão desenhando os deuses do Egito na rocha do templo, na parede do templo. Eles estão adorando ao deus Tamuz. Tamuz é um deus horroroso. Eu não sei exatamente o que aconteceu com Tamuz, mas me parece que ele foi gerado, não sei se o pai dele morreu e a sua mãe teve incursão com ele e gerou ele, não lembro, mas era um deus nojento do passado. Eles estavam eram 4 que eu falei, né? Então, fazendo deuses de escultura, pau, pedra, madeira e desenho, estava adorando esse tal Tamuz. Tinha um outro que eu não lembro agora. Eram 4 pecados. Olha lá no capítulo 8 de Ezequiel. E o pecado mais horripilante, eles estavam em número de 25 sacerdotes adorando ao sol. Jó disse: eu nunca mandei beijinhos ao sol. Eles estavam adorando ao sol. Outro, não está nesse capítulo, mas um outro pecado que eles faziam eram rituais amorosos. Rituais amorosos. Eram rituais amorosos dentro do espaço sagrado do templo. Isso não é mostrado nesse capítulo, mas é assim. Então, meus amigos, especialmente vocês, os jovens, fiquem atentos aos que os profetas estão dizendo. O profeta Ezequiel começou a profetizar muito jovem. O Jeremias. Ezequiel não, Ezequiel já era velho, já tinha passado dos 30. Mas Jeremias começou muito jovenzinho, entre os 13 e os 20 anos. Entende? Imagina você olhar para a nossa cidade maravilhosa. Aliás, nós estamos aqui na divisa. Aqui é a cidade B, onde eu moro. E essas casas que vocês estão vendo ali do lado é a cidade C. E ao meio passa o grande rio, chamado Rio Cotia. Aliás, a cidade de Cotia não está muito longe daqui. Então é Cotia, Carapicuíba, Barueri, Itapevi ali atrás e Jandira também ali atrás. Então eu moro aqui na confluência desses belos municípios.
Passou o que eu estava falando. Jovens, eu estava conclamando aos jovens. Viva a lei de Deus. Leia os profetas. Não importa qual igreja você pertença, A, B ou C. O importante é que você esteja em uma das igrejas do Apocalipse. São 7 igrejas. São 7 momentos históricos. Entendeu? Mas a gente pode espiritualizar e podemos nos colocar numa dessas igrejas. Eu estou na Laodiceia, a última igreja da profecia bíblica. Mas você pode participar em qualquer delas que você queira. O único requisito é que você siga os mandamentos de Deus. Viva como a lei de Deus. O livrinho que o rei Joaquim rasgava e jogava no fogo. Por isso, toda a cidade foi jogada no fogo. Alguns foram queimados. O rei Nabucodonosor jogava no fogo, torrava, queimava. E agora eles estão relembrando dos pecados de Jerusalém e a causa da destruição. E Ezequiel tem uma visão. Um cidadão, não, retira essa palavra. Um mensageiro com aspecto de latão reluzente, pernas de fogo. Olhando assim pela descrição, a impressão que dá é que é Jesus. É um mensageiro que tinha uma fita métrica e uma cana de medir, uma régua. E aí ele pega o profeta assim pelo cangote e leva a um monte e mostra toda a cidade de Jerusalém reconstituída. A cidade ela foi completamente reconstituída, tanto os prédios, as edificações, como especialmente o templo. E ele vai medindo e falando característica daquele ambiente. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo a leitura para que você perceba, para que você introjeta isso aí na sua vida e passe a viver esse sonho de Jerusalém, o sonho do novo templo, cujo sumo sacerdote é Cristo. Na hierarquia do céu, Cristo Jesus é o maior, ele é o sumo sacerdote. Mas ele não deixou pouca coisa para você e para mim, não. Ele deixou para você e para mim a honrosa posição de sacerdote. Então, Ezequiel, quando dos últimos dias, você será restituído na sua função de sacerdote. Todos nós seremos sacerdotes de Deus, sacerdote de Jesus, o sumo sacerdote. E você não precisa ser filho de Abraão, não. Nós seremos sacerdotes segundo a ordem Melquisedeque. Nós seremos todos descendentes do rei Davi, porque seremos todos irmãos de Jesus. Hoje nós vamos fazer acredito que seja o capítulo, porque nós estamos partindo. Já falamos do templo e agora estamos falando da cidade, inclusive o templo restaurado. Então, os pecados no templo era do capítulo 8, que já foi colocado aí, que depois que eu acabar essa série eu vou fazer de novo, ligando o capítulo 7 até o capítulo 11, eu vou fazer um casamento perfeito, um encadeamento para que na nossa cabeça fique certo o pensamento do profeta, a intenção de Deus. E então o templo está no capítulo 8, e do capítulo 40 ao 48, são os finais de Ezequiel, tá essa visão do céu. Por isso eu chamei essa minissérie de Visões do Céu. Então serão 8 visões do céu. Já fizemos a 0, o capítulo 40 eu chamei de 0. Me assustou, o caminhão quase pegou o carro ali.
O 40 eu chamei de 0, o 41 eu chamei de 1, o 42 de 2, o 43 de 3. Acho que hoje eu vou fazer o 44, que eu vou chamar de 4. Então vai até o 8, tá bom? E é isso. Na medida que a gente vai lendo, você vai formando na sua cabeça o grande conjunto, a grande imagem da Canaã celestial, a grande imagem do templo celestial. Porque o templo, ele é algo perene. Vai sempre existir o templo. Desde que Moisés o construiu, ele nunca será destruído. Por quê? O templo a que nos referimos é o templo celestial. Será que eu já fiz isso aqui? Hoje é o 4-4, né? Hoje é o 4-4. Tenha paciência, tá bom? Não desligue. Não vai para outro canal. Eu até falei, é meio ingrato ficar fazendo esses vídeos aqui, que levam vários minutos, enquanto o que está fazendo sucesso é o TikTok. Alguém já sugeriu para que eu faça lá, mas eu sou bem prolixo, então eu não consigo condensar em um minuto tudo que eu tenho que dizer, entende? Talvez um dia eu aprenda, talvez um dia eu vá para o TikTok, mas enquanto isso eu preciso aprender a trabalhar aqui no YouTube, porque aqui é uma terra de liberdade, né? Se a pessoa não gostou, ela vai para outro canal, mas eu peço encarecidamente, tenha paciência, continue nos ouvindo, que no final Deus do céu, o vigia das pessoas, vai te recompensar. O capítulo 44, que eu vou chamar de Visões do Céu 4, fala da restauração do templo. Veja que Ezequiel está em uma visão. Ele foi pegado pelo cangote e levado em cima, assim, no monte. Então ele está vendo de cima para baixo. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Tem um enigma aqui, mas eu não sei decifrar agora. Porque qual é a porta fechada que Jesus entrou? Existe uma lenda que existe uma porta em Jerusalém que não se abre. A porta pela qual Jesus voltaria e passaria. Até parece que os muçulmanos fizeram um cemitério na frente. Não sei. Acho que pode ter alguma ligação com isso, mas não sei. A gente não pode inculcar muito isso, porque na linguagem figurada, Israel não é o Israel literal. O templo não é o templo literal. O templo é o templo celestial. A Nova Jerusalém está no céu. Essa é que vai descer sobre o Monte das Oliveiras. A literalidade é só aí. Porque vai cair no Monte das Oliveiras aquela pedra grande que vai destruir a estátua de Nabucodonosor, que Nabucodonosor sonhou. E aí aquela pedra vai acabar com todos os outeiros, vai acabar com todos os montes. E aí vai ter uma grande planície. E nessa planície vai ser assentada essa cidade santa que vai descer do céu, como diz o Apocalipse.
Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. Sempre que os profetas davam de cara com a glória de Deus, eles perdiam as forças, desmaiavam. E disse-me o Senhor: homem mortal, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor. Eu vou falar agora, meu amiguinho, das leis da casa de Deus. Uau! E de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes, a casa de Israel. Então agora eu estou no monte de Israel, estou no monte Sião gritando aqui, no monte da internet. Assim diz o Senhor, o grande vigia das pessoas. Bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, ó crentes em Jesus, ó todos os cristãos do mundo, para de pecar, para de cometer abominações. Porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto, por causa de todas as vossas abominações. Eles estavam oferecendo cordeiros defeituosos, corações não circuncidados, corpo não circuncidados. A danura era total, por isso veio a destruição. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor, nenhum estranho incircunciso de coração. Repare, o Senhor está dizendo, nenhum estranho a mim. Hoje o professor dizia que a gente só segue quem a gente conhece. Jesus é o nosso conhecido, devemos segui-lo. Nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Eu não quero estranhos na minha presença. Eu não quero cristãos que não acreditam em Cristo. Isso é impossível. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andava desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Os levitas eram os líderes. Os líderes têm mais responsabilidade do que o povo comum. Os líderes que estavam profanando o templo serão muito mais castigados do que o povo comum, que estavam fazendo essas mesmas profanações, só que no interior da cidade. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir, porque lhes ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantei a minha mão sobre eles, diz o Senhor, e eles levarão sobre si a sua iniquidade.
e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, as santidades de santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas de ordenança da casa em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim. Estes filhos de Zadok são aqueles levitas que ficaram fiéis. Por isso, quando da restauração de Jerusalém, depois de 70 anos do cerco do exílio de Babilônia, o sacerdócio levítico foi seguido estritamente pelos filhos de Zadok. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho e não se porá lã sobre eles. Quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa, coifas de linho estarão sobre as suas cabeças e ceroulas de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. Não é para apertar ele com aquele cinto, com aquele calçãozão em cima da ceroula. Não se importe não, é que eu estou lendo nessa linguagem mais arcaica. E saindo eles ao átrio exterior, ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestiduras com que ministraram e as porão nas santas câmaras e se vestirão de outros vestidos, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras. E a sua cabeça não raparão, nem deixarão crescer o seu cabelo, antes, como convém, tosquiarão as suas cabeças. Não quero ninguém de cabelo comprido aqui, hein? Essa barbichona grande aí também tem que cortar. E nenhum sacerdote bebe vinho quando entrar no átrio interior. A Bíblia não proíbe o uso de vinho, mas, por outro lado, ela recomenda que quando você se dedica à causa de Deus, você deva se abster de vinho, bebidas fortes. Agora vamos pensar assim por assimilação. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes de Deus. Logo, não nos convém tomar vinho. Perdi aqui. Eles não terão herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Então, aqui está claramente falando da reentrada em Israel. Só que a história não nos conta que houve tempo de glória depois que eles voltaram do cerco de Babilônia. Se você souber alguma coisa sobre isso, anote aí. E oferta de manjares, e o sacrifício pelo pecado, e o sacrifício pela culpa, eles comerão. E toda a coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Amém? Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Trocando em miúdos,
se algum animal morreu naturalmente, os sacerdotes de Deus não devem tomá-lo. Ou alguma caça que foi morta por um outro animal, o sacerdote deve abster-se. Obrigado por sua paciência. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.